Amém. Então, hoje nós estamos dando início à nossa aula referente ao estudo de número 10, onde nós vamos falar sobre, de maneira geral, sobre angelologia, né? Ou, de acordo com a nossa apostila, a existência dos anjos, né? Um tema que é tão importante, estava falando um pouquinho antes de começar a gravar a aula, por dois aspectos, né? Devido à natureza da própria, a própria cultura, né? A própria estrutura de nós brasileiros, né? A gente vem normalmente de um sincretismo religioso bastante grande, né? A maioria de nós não nasce de berço evangélico ou não somos crentes desde da infância, e a gente acaba trazendo algumas dúvidas, algumas dificuldades em relação a esse assunto. Em contrapartida, também, nós vivemos hoje um evangelho talvez no outro extremo, né? Onde o fato de a gente viver um evangelho que muitos teólogos denominam, né, da hipergraça, né, onde a graça de Deus ela alcança de uma maneira irrestrita, a ponto de ninguém precisar mudar, de ninguém precisar abandonar pecado, enfim, algumas dificuldades teológicas a partir desse assunto, e onde também, de certa forma, é abandonado, né, um aspecto tão importante que é, do ponto de vista, que é a batalha espiritual, ou entender que existe essa batalha, né? Não é uma questão simplesmente doutrinária de uma ou outra igreja, mas é uma doutrina bíblica clara sobre isso. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, mas eu vou pedir a Viviane para orar, para nós podermos iniciar nossa aula. Pode orar, Vivi, em nome de Jesus, amém? Amém, pastor. Querido Pai, graças te damos. Queremos agradecer primeiramente por este encontro, pela vida do pastor, da pastora, que estejamos prontos, que estejamos aptos para todo o entendimento que será passado para nós. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Então, vamos abrir a nossa Bíblia, não, nossa apostila, né? E abra sua Bíblia também. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou pedir que vocês me ajudem hoje para nós podermos ler a apostila para ficar um pouco dinâmica a aula. Se vocês estiverem vendo a minha tela, só dizerem que sim. Deixa eu aceitar a Sil aqui, que está entrando. Sim, pastor. Tá. Eu vou combinar o seguinte com vocês. Nós vamos ler o estudo de número 10 e eu vou pontuando algumas coisas. Ele é bem curtinho, né? É só uma introdução a essa questão. A gente vai ler algumas passagens também em relação a isso. E aí depois a gente abre um pouquinho para conversar sobre a questão da existência, né? De anjos e demônios, enfim, como é que isso se estrutura e como é que nós nos relacionamos com isso em relação à fé cristã. Tá bom? Então, vou pedir para alguém me ajudar. Estudo de número 10, a existência dos anjos. Quem puder ler para me ajudar, por favor. Vou começar, pastor. Boa noite, Silva. Paz. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Vamos lá, pode ler. Por Boa favor. noite, pastor. Paz a todos. Paz, querido. Conhecimento humano. Não há como o homem saber, a priori, se há no universo criaturas como os anjos. Isso porque o homem não possui informações para chegar a essa conclusão. Isso. De maneira clara, né? O que a gente está. A primeira abordagem direta é que não é um tema científico, né? Não se comprova a existência de anjos de maneira empírica, né? Científica, porque são temas e assuntos que se correlacionam com o mundo espiritual, né? Então, a priori, né? Por isso que ele coloca a priori, não tem como o homem saber se existe ou não anjos, né? Ou se existe ou não. E aí, anjos, quando nós falamos aqui sobre anjos, está falando sobre anjos de maneira geral, né? Quando nós falamos de angelologia, ou estudo dos anjos, a gente engloba tanto os anjos, vamos dizer assim, anjos, né? Os anjos do Senhor, a forma como os anjos se relacionam com Deus de maneira pura, santa, e dos anjos que são os anjos caídos, né? Que muitas das vezes nós correlacionamos e denominamos como demônios, né? E aí, quando a gente fala de anjos de maneira geral, mas nesse aspecto o homem não tem como, né, a priori, entender ou comprovar cientificamente que existem anjos, vamos dizer assim, de maneira empírica, científica, do ponto de vista do conhecimento humano. Mas espiritualmente, né, se a gente tem diversos relatos, né, isso de diversas pessoas que tiveram experiências próprias, né, e a própria Bíblia, o próprio Cristo fala sobre isso de diversas vezes. E aí vamos ver do ponto de vista da revelação bíblica a respeito desses seres espirituais.
A fonte confiável de informações sobre os anjos que possuímos é a Bíblia. O Antigo Testamento menciona os anjos mais de 100 vezes e o Novo Testamento menciona-os 165 vezes. Há referência em 34 livros da Bíblia, estando entre eles os mais antigos, Gênesis e Jó, e o último a ser escrito, Apocalipse. O próprio Senhor Jesus enfatizou a existência dos anjos. Amém. Então, quando nós falamos sobre os anjos, né, é importante que o primeiro entendimento seja que, como regra de fé, a fonte confiável para as informações sobre os anjos é o que nós possuímos, é a Bíblia. Bom, por que eu coloco isso, né? Se você, de alguma maneira, já teve algum envolvimento, né, com outros tipos de crença ou de religião, mais místicas, por assim dizer, né, é muito comum a gente abrir lá, né? Eu lembro quando era pequeno, meu pai ele tinha por hábito me levar para a escola pela manhã, né? E aí, eu não sei se vocês são dessa época, eu estou entregando a minha idade agora, mas quando eu ia para a escola pela manhã, ele, ele, ele ouvia o show do Antônio Carlos, não sei se vocês lembram disso na Rádio Globo, né? E aí tinha lá o show do Antônio Carlos, aí entrava lá não sei o que lá, sensitiva, aí falava do horóscopo do dia, aí falava do anjo do dia, né? Orionara, mais preciso. As Orionárias, exatamente isso. E assim, tá rindo, né, Yasmin? Até hoje tem, né? E é muito do nosso dia a dia, né? Do nosso contexto, esse misticismo, né? Esse sincretismo religioso, né? Onde, de maneira geral, né, nós temos, dentro do misticismo, do catolicismo, e da cultura, né, de maneira geral, brasileira, é envolvimento, né? Aquela velha história, né? Se mal não faz, não tem problema nenhum, né? E a gente acaba envolvendo numa tentativa de uma necessidade do próprio ser humano, né, de entender de maneira clara, né, o que cerca, o que acontece ao seu redor, assim, o que é ponto pacífico para todos nós é que a maioria de nós, mesmo quando não crentes, antes de entendermos e aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, a gente tinha uma percepção muito clara que existia algo mais, algo maior, algo que estava além do natural, algo que era sobrenatural. Você podia, ou deve ter passado grande parte da sua vida entender isso, né? Como é que é isso que eu sinto? De que forma é isso que eu percebo, ou que eu vejo agir de forma benéfica ou maléfica na minha vida, e como é que essas coisas se correlacionam com o meu dia a dia, né? Então, a gente tem esse despertar espiritual nesse aspecto, faz muito parte do dia a dia principalmente do brasileiro, né, da nossa cultura, mas do ser humano de maneira geral, ter essa necessidade de buscar algo que é espiritual, né, ou de entender o espiritual de alguma forma. Quando nós olhamos, né, de maneira muito, muito, muito honesta, muito transparente para a humanidade, nós já falamos isso. Eu lembro sempre, a escola de discípulo, ela é uma construção de conhecimento. Então, todas as aulas são importantes, porque todas elas vão construindo, né, uma base para que por isso que é um seminário teológico de base, para que a gente tenha uma visão macro do que a gente está falando. Lá atrás, se você não assistiu as primeiras aulas eu falava sobre a teologia de maneira geral, né, nesse aspecto, e eu falava sobre isso, assim, o ser humano, ele esquece religião nesse momento, assim, no sentido assim, eu não estou falando cristianismo, budismo, eu estou falando do ser humano. De maneira geral, se você for honesto no seu raciocínio, você vai ver que é ponto pacífico que existe algo espiritual, dependente daquilo que a pessoa professa como fé. Se assim não fosse, né, se o homem não tivesse esse vazio, essa necessidade de buscar algo espiritual, obviamente nós teríamos a grande maioria da humanidade ou ateu ou de alguma maneira cético em relação às coisas espirituais. Mas se você olhar de maneira clara, 97, 98, 99% da população mundial, ela acredita em algo ou alguém maior do que ela. Assim, você tem uma população global
que, de alguma maneira, busca Deus ou deuses, de alguma forma, para preencher o algo espiritual, místico, né? No ponto de vista de panteísmo, né? De não acreditar num Deus físico, mas num Deus enérgico, de que o universo move ao nosso redor, enfim, né? Independente da linha, né, que você está seguindo, assim, a humanidade, ela crê em Deus, deuses ou algo parecido com Deus. Isso aponta para nós claramente que, assim, que o homem tem a percepção de que existe algo espiritual. Isso é ponto pacífico, né? Como regra de fé, nós cremos que essa revelação no mundo espiritual, ela vem através da revelação do próprio Deus a nós, como sendo o Deus verdadeiro através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia é a revelação específica de Deus para a humanidade. Se você olha para toda a criação, você vê claramente que existe algo ou alguém maior do que você, normalmente, na grande maioria. Mas quem é esse algo ou alguém? E a Bíblia é a revelação específica, né? A Bíblia fala que a própria natureza testemunha sobre Deus, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas Jesus Cristo é a revelação máxima, né, de Deus. Ele é a face visível do Deus invisível, né? De maneira que, do ponto de vista cristão, né, protestante, inclusive essa proliferação de outras religiões é uma tentativa de cegar o homem nessa busca, ou de criar um labirinto de diversas informações, né, para cair meio que na máxima do que é um pensamento comum, né? Olha, todos os caminhos levam a Deus, né? Que é um senso comum, é uma máxima entre a grande maioria das pessoas que fala, olha, todos os caminhos levam a Deus, não importa a religião que você professa, todos os caminhos levam a Deus. Mas, no fundo, o que nós temos é uma tentativa, na verdade, de deturpação para que o homem não enxergue aquilo que está muito claro através da palavra do Senhor, através da Bíblia, como a revelação do seu Filho, né? Como sendo o caminho, a verdade e a vida. Existe só um Deus e não existe outro Deus além do Senhor. Isso é o que a Bíblia trata todo o tempo. Então, quando há essa proliferação de caminhos, todos os caminhos levam a Deus, a gente, teologicamente, né, a gente não tem nem como discordar, né? A Bíblia fala no capítulo 20 de Apocalipse que todos vão se apresentar diante do Senhor. E realmente todos os caminhos levam a Deus, né? A Bíblia em Apocalipse 20, se você não teve a oportunidade de ler, vai lá e leia o julgamento no grande trono branco, ele vai falar que todo mundo vai se apresentar, então todos os caminhos levam a Deus. A grande diferença é que naquele dia vai ser aberto todos os livros, a Bíblia fala que vão ser abertos livros das obras, e vai lá estar constando tudo que você fez, de todos os seres humanos, de cada pessoa que já viveu, que vai vir a viver, e que a verdade é que todos nós, e não nós e eles, mas todos nós somos incapazes, através da nossa vida, de satisfazermos a santidade ou o nível de santidade que o Senhor espera de nós. De maneira que nós estamos condenados. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Que o homem está separado de Deus e por isso ele carece desse caminho de volta para Deus, essa ponte que foi feita através de Cristo Jesus. Por isso Jesus declara, olha, eu sou o novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho para onde? Para retornar para Deus. Um homem cai, se afasta de Deus, e ele precisa voltar. Deus tem a necessidade, em seu grande amor, de viver com o homem e viver esse relacionamento com o homem, porque ele escolheu viver esse relacionamento, né? Deus não precisa, mas Deus quer. E aí ele estabelece em Cristo Jesus esse caminho de retorno a Deus. E a Bíblia fala sobre isso, Apocalipse 20. Fala, olha, todo mundo vai se apresentar, todos vão ser insuficientes diante de Deus para justificar a sua vida, de maneira que vai ter que ser necessário abrir um outro livro. Vão ser abertos livros e vai ser aberto um outro livro no singular. E esse livro é o livro da vida. E quem não foi encontrado no livro da vida, ele vai ser condenado. E o livro da vida, ele só tem uma forma de seu nome ser escrito no livro da vida. É através da sua confissão de fé, né, do seu reconhecimento público a respeito do Senhor Jesus Cristo e da sua vida, morte e ressurreição. É você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que nós falamos de maneira tão clara, e no protestantismo, a gente tem a ênfase justamente nessa questão de aceitar a Cristo, né? Jesus, ele é muito claro sobre isso, né? Quando ele fala que aquele que confessar a mim, né, aquele que confessar diante dos homens, eu também vou confessar ele. Mateus 10,
32 e 33 fala sobre isso. Fala, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu, né? Então, obviamente que aquele que não confessá-lo diante dos homens não terá essa confissão de Cristo diante do Pai. Então, Jesus é muito claro, por isso que nós precisamos confessar a Cristo, que é confessar. A oração que nós fazemos é muito simples, né? Senhor Jesus, eu preciso do Senhor e abra a porta da minha vida. É um gesto simples, mas que espiritualmente ele quer dizer muita coisa. Deus é um cavaleiro, Deus não entra na sua vida sem que você o convide. E Apocalipse 3:20 fala sobre isso, né? Estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, entrarei e você com ele. Quando você faz esse convite, ele entra na sua vida. E através disso, seu nome é escrito no livro da vida, porque você passa a viver essa vida através de Cristo Jesus. Então, de maneira teológica, e teologicamente falando, todos os caminhos realmente levam a Deus. Mas a questão é, somente Jesus Cristo é a salvação para o homem perdido. Somente Jesus Cristo é capaz de gerar a salvação para o homem caído. Jesus é o novo e vivo caminho construído por Deus para que nós tenhamos esse relacionamento eterno com Ele. Então, de maneira clara, quando nós falamos sobre esse sincretismo, essa necessidade espiritual, nós normalmente a gente acaba vindo da nossa vida secular, né, da nossa vida antes de aceitarmos a Cristo, com essas dúvidas a respeito disso, né? E aí são dois caminhos, né? Ou pessoas que vivem isso de maneira sincretista, ainda que dentro da igreja, né? É o famoso anjo subindo, anjo descendo, a bandeja de prato, o anjo com a chave na mão, é anjo para tudo quanto é lado, é anjo, sabe? É um sincretismo do ponto de vista religioso, né? Óbvio que tem visões, a Bíblia fala sobre visões sobre anjos, sobre céus abrindo, sobre o Peniel. Não estou discordando disso, mas estou dizendo assim, se tem alguns cultos pentecostais que você vai, nós somos pentecostais, mas é anjo que sobe, anjo que desce, é anjo com a chave do carro, é anjo com a chave da casa, é anjo com não sei o quê, é anjo com o seu marido, é anjo para tudo quanto é lugar, né? E esse faz parte um pouco desse nossa mistificação desse aspecto, sem um entendimento sobre isso. Os anjos são espíritos ministradores, eles são designados por Deus com propósitos específicos, com um objetivo específico. Então, esse é um extremo. Mas no outro extremo também, a gente tem uma igreja que vive um tempo de performance, de você aumentar sobre cura espiritual, sobre tratamento das suas dores, da sua alma, que não deixam de ser importantes, tem o seu espaço do ponto de vista de oração, de Jesus mudar a sua natureza, mas que, em contrapartida, ela tem vamos dizer, tem se tornado de maneira sistemática e de forma abstêmia, aberto mão ou ignorado que existe, e algo que existe eu e você, a gente não pode ignorar, uma guerra espiritual. A Bíblia trata sobre isso, né? A Bíblia fala sobre anjos e demônios, sobre principados e potestades, né? Fala sobre que a nossa guerra, né, não é contra a carne nem contra o sangue, né, mas é contra principados e potestades das regiões celestiais. Fala sobre que o diabo ele está ao nosso derredor como um leão que ruge para nos tragar, para nos atacar, né? Então, assim, da mesma maneira que nós não podemos, como pentecostais, banalizar esse assunto, isso que eu estou dizendo, nós também não podemos chegar a um evangelho da hipergraça, onde tudo é só sentimental, tudo é emocional, é só cura interior, aí a gente acaba virando um coach, meio psicólogo, meio que um monte de coisa junto, menos pastor, quando existe claramente na Bíblia orientações de que, sim, existem batalhas na sua e na minha vida que são espirituais. Existem batalhas na minha e na sua vida que são causadas por espíritos caídos ou espíritos imundos, e que isso precisa ser acoplado no nosso dia a dia de maneira clara. Assim, a gente precisa entender essa batalha espiritual, entender e discernir isso, né? Um dos dons do Espírito Santo um dos 9 dons é o discernimento de espírito, para que a gente possa, como crente, né, impor as mãos, impor libertação, expulsar demônios, pedir cura, enfim, travar e entender que essa batalha é espiritual. Para você ter uma ideia, né, a Bíblia fala mais no Novo Testamento sobre anjos, né, e aí anjos e demônios, enfim, do que sobre pecado, propriamente dito, sobre hamashia, né, que é errar o alvo, sobre pecado. Então, assim, é um assunto extremamente importante. Eles estão
se você olhar com calma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, durante todo o tempo, eles estão presentes na história bíblica, eles anunciam o nascimento virginal de Cristo, eles participam, né, em todo momento do ministério de Jesus, né, os anjos aparecem na ressurreição, os anjos aparecem em diversos momentos, né, após a sua ascensão aos céus, né, quem fala para ele, para os apóstolos lá, para os discípulos, por que vocês estão olhando, Atos capítulo 1, né, por que vocês estão olhando para o alto, para ele, aquele que subiu é o mesmo que descerá, são anjos, né, quem anuncia, quem encontra com as mulheres no Getsemane, né, no Getsemane, no sepulcro, perdão, são anjos. Então, assim, eles são sistematicamente citados e sistematicamente são ativos na história da igreja. Então, do mesmo momento que nós, de certa forma, às vezes banalizamos esse assunto como pentecostais, nós também, em outra ponta, hoje vivemos um tempo na igreja que simplesmente se ignora que existe exatamente a cóbriga com no Antigo Testamento tem vários casos, mas que existe sistematicamente uma batalha espiritual. Nem tudo na sua vida é necessariamente de causa espiritual, mas tudo na sua vida é espiritual, né? O mundo espiritual, quando você descobre a respeito de Cristo, a respeito daquilo que temos como promessa, a respeito de quem é Deus e sobre como vivemos para Deus, ele necessariamente passa pelo seu entendimento que sim, a nossa vida ela é movida no mundo, vamos dizer assim, natural, mas também no mundo espiritual. E nós precisamos aprender de maneira clara a travar essa batalha ao longo da nossa vida. Então, nem 8 nem 80, né? Nem banalizar o assunto, mas também não abandoná-lo, como a maioria das igrejas hoje tem feito. Vamos ler. Vocês querem falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, tá bom? Sei que vai surgir dúvidas. Yasmin tem uma pergunta, pastor. Pode ir lá, pode ir lá. Como sempre, né, gente? Então, É muito bom. pastor, essa questão eu acho muito importante, porque para mim ainda é difícil discernir quando é uma batalha espiritual, quando não é. E eu também fico com receio de estar espiritualizando tudo. É uma coisa que tá no meu dia a dia. Mas é só com o tempo, né, pastor? Eu acho que não tem jeito. Eu acho que todo mundo vai passar por esse período aí de não confusão, mas esse receio de saber quando é, quando não é, essas coisas. Sim, essa era a pergunta ou comentário? Não, é uma pergunta, pastor. Como é que dá para, assim, treinar? Dá para... Não, a Bíblia fala muito claramente, né, de quando a gente está no início da nossa vida, da nossa caminhada, né, a gente é como criança na fé, né, a gente está crescendo, está aprendendo a discernir, e é natural que você tenha essa percepção de que tudo na sua vida é espiritual, tá, Yasmin? Porque de uma maneira muito linda e muito impactante, tudo virou espiritual na sua vida, você concorda? Quando a gente aceita Cristo, é como se assim, a mente da gente meio que explode, né? Assim, tipo, algo que pra gente era existia um teto, parece que esse teto abre, você percebe que existe muito mais além daquilo que você podia ver. E aí você começa justamente nesse processo de estar sensível às coisas espirituais, estar olhando as coisas de forma espiritual, e a gente é natural, né, que seja feito isso. É óbvio que com o tempo você começa a ter discernimento dessas situações, né, entender que existem coisas que realmente são naturais, são da vida, e outras coisas que são espirituais e precisa ser travada de forma... Essa batalha precisa ser travada de forma espiritual, né? O que eu estou dizendo, assim, vou dar um exemplo claro, meio simplório, mas bastante engraçado. É igual o cara que vai para o trabalho, né? E aí ele é um nó cego danado no trabalho, é mandado embora, aí fala assim, isso é uma batalha espiritual, meu chefe me perseguiu, eu perdi o emprego. Não tem nada de espiritual, né? Você não trabalhou, você não foi correto com as suas obrigações.
Ah, eu estava fazendo a obra do Senhor, eu estava fazendo as coisas para a igreja durante o meu expediente de trabalho e o demônio entrou no meu chefe e me mandou embora. Não, meu irmão, você está errado. No seu horário de trabalho, você precisa honrar quem te paga o seu salário. Faz o teu trabalho. Depois do horário de trabalho, depois do seu dia de trabalho, aí você faz as coisas para a igreja. Então, assim, é nesse sentido de a gente ter discernimento, né, daquilo, o que é natural, a gente começa a entender como natural, mas na dúvida, ora, a minha sugestão é essa, na dúvida, sentiu que o negócio está esquisito, tá na dúvida, ora, eu na dúvida, ora, se eu estou percebendo que é natural, amém, eu sigo em frente e vou crendo que o Senhor é comigo, que as coisas vão acontecer da forma como Ele quer. Se eu fico na dúvida, eu oro, eu converso com as pessoas, falo com a minha esposa, falo com a minha mãe e a gente ora. Mas, sim, com o tempo a gente consegue discernir melhor isso, né? Do que é aquilo que é realmente espiritual, o que é nosso carnal. E aí a gente começa a viver uma vida cristã nesse aspecto mais madura, né? Espiritualmente falando. Mas esse é um processo, precisa passar pelo processo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Principalmente com conhecimento bíblico, tá, Yasmin? É importante. A base de conhecimento bíblico vai moldando o seu conhecimento espiritual também. Paz, Priscila, pode perguntar. Paz, pastor. Paz. Em relação a isso também, até doenças, né? Às vezes a pessoa ignora, né? Falando, Deus vai me curar, mas é necessário a ajuda dos médicos. Deus colocou, né, os médicos para isso. Sim. Psicologicamente também, né? Tem os psicólogos para ajudar alguma área da vida que às vezes precisa, não entende onde ficou para trás. Sim. E algo precisa ser resolvido e coloca toda a culpa no demônio, né? Exatamente. Exatamente, assim, dentro principalmente do pentecostalismo, né, tem um preconceito, às vezes, muito grande com relação a esse tipo de ajuda, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Se você precisa, né? Se você, que eu digo, não você, tá, Priscila? Se você, qualquer irmão aqui, tá? Se você precisa de oração, perdão, de oração não, de atendimento de um profissional, de psicólogo, se você precisa de ajuda nesse aspecto, procure, isso não tem nenhum grande problema, isso faz parte, a gente vive muitos processos na nossa vida que a gente precisa dessa ajuda. O que eu normalmente critico, né, é que, assim, como eu falo, tem pessoas que realmente precisam, por exemplo, de ajuda medicamentosa, né, com ansiedade, com depressão, e óbvio, né, que nós cremos que no poder que há no sangue de Jesus, em oração, ele pode trazer cura sobre qualquer tipo de enfermidade, sobre qualquer tipo de necessidade que nós temos. Então, uma coisa não anula a outra, né? Não é porque eu estou me medicamentando, ou porque eu estou com acompanhamento profissional, que eu não posso orar para que Deus me tire dessa situação, né? É a mesma coisa que você disse assim, eu estou com câncer, vou fazer quimioterapia, por exemplo, e não posso orar para que Deus me cure. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São coisas diferentes, né? Nós precisamos. A Bíblia fala muito claramente sobre isso, sobre a necessidade de nós impormos as mãos, né, sobre os doentes, de nós impormos as mãos sobre aqueles que estão enfermos, de nós ungirmos com óleo, né? Nós temos maneira de falar até uma correção, né? Óleo ungido, né? Não é o óleo que é ungido, né? Nós ungimos com óleo, né? É óleo para ungir, né? Nós fazemos a unção com óleo. E a Bíblia fala claramente sobre isso, que nós devemos sim pôr as mãos, sim ungir o enfermo, sim clamar para que Deus traga a cura, mas a verdade é que, assim, é inegável que crente morre de doença, crente morre de problemas de saúde, isso é normal, isso tem a ver com a nossa natureza caída, né? Pecaminosa, senão nós seríamos eternos, né? Ninguém morreria nunca, a gente ora, todo mundo fica saudável para o resto da vida. Mas o fato de sabermos que a vida, né, ela é finita, a vida na nossa carne é finita, nós devemos sim orar e clamar. É mais ou menos como Davi, né? Enquanto ele está orando lá pelo filho dele que estava nascendo com Batseba, e aí quando o menino morre, ele levanta, entrega o jejum e começa a comer, e as pessoas questionam ele, fala, ó, pô, enquanto o menino estava lá lutando, sua esposa lutando para ele nascer, você jejuava. Agora que ele morreu, você está aí comendo, está se alegrando, em vez de se entristecer, em vez de, né, continuar esse processo. Ele fala, olha, enquanto ele estava aqui, eu podia fazer alguma coisa por ele, mas agora que ele já não está mais, não tem muito que possa ser feito, né, nesse aspecto. Então, é mais ou menos nesse aspecto. Nós precisamos estar atentos, orando pelos outros, clamando pelos outros, pedindo a Deus, e Deus cura.
sim, tem coisas que são espirituais, sim, tem coisas que são demônios que atacam a nossa vida. E normalmente nós temos essa percepção quando nós entendemos que não são coisas naturais. Assim, a gente tem a clara percepção que são coisas além do natural, são sobrenaturais, né? É, é, é aquele mal-estar que vem repentinamente de nada, é uma perturbação do seu sono que você nunca teve, sabe? São coisas assim que você vê que claramente está te tirando da normalidade, né? E nós precisamos orar, né? Precisamos clamar, precisamos consagrar a nossa casa, a nossa vida ao Senhor para que Ele cubra. Acho que é isso, acho que deu para entender, né? Amém? Amém, Priscila? Amém? Amém? Mais alguém quer falar sobre isso? Senão a gente vai continuar lendo a apostila, acho que vão surgir outras dúvidas em relação a isso, né? Amém. Vamos lá. Vamos continuar, Nádia. Pronto. Posso continuar? Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os anjos são apresentados como seres reais e não ilusórios. Abraão comeu e conversou com anjos. Gênesis 18. Um anjo executou juízo sobre Israel por causa da contagem do povo feita por Davi. 2 Samuel 24:16. Isaías fez menção de serafins, Isaías 6:2, e Ezequiel de querubins, Ezequiel 10:1-3. Não precisa citar a referência, não, Nádia, só o texto. Não. Não. Daniel mencionou Gabriel e Miguel. Os salmos mostram como os anjos adoram a Deus e protegem seu povo. Ai, tremendo isso. Amém? Vamos ler esses textos. Eu vou pedir que alguém abra em Gênesis capítulo 18, outra pessoa em 2 Samuel 24:16 e outra pessoa em Isaías 6:2. Vamos ler esses textos, depois a gente lê Ezequiel, Daniel e Salmos. Mas o importante é, a primeira afirmação é mais clara, né? Que os anjos são apresentados como seres reais, tá? Não são ilusórios. Não é uma questão. Como é que eu posso dizer? Não é uma mitologia, sabe? Não é um conto da carochinha, não é uma coisa assim, não é uma coisa distante. Não, a Bíblia fala claramente que são seres espirituais, são espíritos ministradores que servem a Deus, são seres reais e que agem a serviço de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento e claramente no ensino de Cristo trata sobre isso que nós vamos ver à frente. Mas vamos ler Gênesis 18. Posso ler, pastor? Estou com tá aberto aqui. Uhum. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre ou Manre? Não sei. Eu não estou com o texto aqui aberto, deixa eu abrir aqui. De Manre. Uhum. Quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Uhum. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou para prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram.
ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Só até aí, tá bom, Yasmin. Depois a gente vai continuar com a narrativa a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Na verdade, do diálogo, né, ainda sobre a destruição de Sodoma e Gomorra entre os anjos e Abraão. Mas alguns pontos importantes, né, que vale a pena destacar nesse texto. O primeiro deles é: Abraão comeu com os anjos, né? Aí está narrando uma conversa onde Abraão vai e prepara uma refeição e os anjos se alimentam, os anjos comem, eles comeram com Abraão, né? São seres reais, eles dialogaram nesse aspecto. Nessa passagem em específico, existe uma peculiaridade bastante importante. Você vê que logo no início, quando o texto começa, a Bíblia relata que Abraão ele vai correndo, né? Quando ele vê, ele sai da sua tenda e corre em direção e curva-se até o chão, e ele diz: Olha, meu senhor, se merece o seu favor, não passa pelo seu servo sem fazer uma parada. Durante todo o Antigo Testamento, você vai ver que somente um único anjo, ele aceita a adoração, a prostração diante dele e a adoração diante dele. Esse anjo, segundo a estrutura teológica, é reconhecido como sendo o anjo do Senhor. E aí, na sua Bíblia, diversas passagens vai vir, nós já falamos sobre isso, como o anjo do Senhor, a letra maiúscula de um anjo, né? O anjo com letra maiúscula, o anjo do Senhor. E essa definição é a definição de que é a manifestação do próprio Cristo, do próprio Jesus, ao longo do Antigo Testamento. Era a manifestação de Jesus como o anjo do Senhor, como sendo o próprio Senhor, se manifestando ao longo do Antigo Testamento, né? Então, sempre que você vê um anjo aceitando adoração, sempre vai ser o anjo do Senhor, os outros anjos não vão aceitar essa adoração. O segundo ponto é que esses anjos são seres espirituais, mas eles comem, eles conversam, eles têm essa capacidade, né, poderosa, né, de se materializar e se desmaterializar, vamos dizer assim. São seres, como eu já disse, espirituais, mas que têm faculdades mentais, têm personalidade própria, conversam, não são robôs, não são simplesmente seres inanimados comandados, né, espíritos inanimados comandados para fazer alguma atividade. Mas demonstram ao longo de toda a história bíblica inteligência, capacidade, um poder incrível, velocidade de movimento, poderes extraordinários, né? Quando você vê que eles executam o juízo de Deus, destroem, né, Sodoma e Gomorra, são seres extremamente poderosos e que estão sempre a serviço de Deus. Então, nessa passagem especificamente, o anjo do Senhor é manifesto a Abraão, e nesse diálogo tem alguns aspectos importantes. Primeiro, a aceitação da adoração pelo anjo do Senhor. Segundo, é o fato de eles terem comido, né, terem dialogado, então são seres reais. E o terceiro fato importante, que foi onde eu deixei de você ler, que é uma promessa, né, que o anjo, por conta, ele faz uma promessa e fala: olha, na primavera eu vou voltar até vocês e Sara, sua esposa, vai dar à luz, né? E aí
nesse episódio ela ri, né, dessa promessa, ela ri dessa situação, e tem um outro episódio também que tem essa mesma manifestação desse riso, né, também para Abraão, e aí por conta disso o filho de Abraão se chama Isaac, né, Isaac significa riso, né, por conta de que Abraão e Sara riram da promessa que Deus fez, a marca, né, dessa incredulidade, de certa forma, foi a manifestação no próprio nome do filho ser chamado riso, né? E o Senhor fala de maneira muito clara: por quanto vocês riram, né? Por quanto você riu daquilo que o Senhor falou, o menino se chamará riso, né? Então, da certeza das promessas, Deus está afirmando aí que vai voltar, que ela vai dar luz, ela diz que já é velha, e como é lindo como Deus ele é fiel à sua promessa. Quando ele vai se dirigir a Sodoma, ele fala: por acaso nós vamos esconder de Abraão, né, que é o pai da promessa, que será o pai poderoso de nações, né, de uma grande nação, que será a raiz da descendência da promessa. Por acaso a gente vai esconder, né, através daquele que todas as nações da terra serão abençoadas, vai esconder nossos planos dele, e aí Deus, nessa aliança, nessa intimidade, né, ele conta os planos dele para Abraão, né? E nosso dia a dia, né, através da promessa de Cristo, da aliança com Cristo Jesus, é mais ou menos dessa forma, né? Deus está sempre disposto a compartilhar conosco os seus planos, né? Basta a gente ter uma atitude como a de Abraão, né? Preparar uma mesa para o Senhor, né, na nossa intimidade, oferecer a Deus, né, oferendas que não mais de farinha, não mais de novilho, mas de adoração, de um coração para Deus, de prepararmos nosso melhor, né, para recepcionar o Senhor. E Deus está sempre disposto a compartilhar conosco os seus planos, né? Porque nós somos também essa parte dessa promessa, né? Nós somos a manifestação dessa promessa. Por isso, Deus tem prazer em compartilhar com seus filhos a respeito daquilo que ele tem como propósito, aquilo que ele tem como projeto, e principalmente com a sua igreja, né? A respeito das coisas que ele irá fazer e o que ele vai fazer, né? Por isso que nós temos a certeza, né, como pentecostais, que a manifestação dos dons espirituais são reais, né, no nosso meio. Mas vamos ler o próximo texto, que está em... Pessoal, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá bom? Um anjo executou o juízo, 2 Samuel 24:16. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Amém. Então, algumas coisas importantes, né? A primeira delas é o poder desses seres, né? Fala que quando o anjo estendeu a mão para destruir uma cidade inteira, né? Para destruir Jerusalém. E nesse aspecto, né? Quando Deus impede, mas assim, o primeiro ponto são seres extremamente poderosos, né? Capazes de exercer juízo de uma maneira muito poderosa, destruir uma cidade inteira com o estender da sua mão, ou seja, com o lançar da sua mão sobre uma cidade, né? Por isso que a batalha espiritual ela é bastante intensa, né? E bastante real, né? Ao nosso redor, né? Não é brincadeira o que nós vivemos espiritualmente, e acredito que muitos de vocês já tiveram, talvez, experiências espirituais e sentem até hoje na vida, na casa de vocês, sobre isso, né? Manifestações, situações que vocês veem claramente que existe uma batalha realmente sendo travada, né? Dentro do lar de vocês, discussões que são simples e se tornam extremamente... Quando eu costumo conversar com a minha esposa, até mesmo dentro da nossa casa, quando as coisas acontecem, fala assim: como é que a gente chegou até aqui? Como é que isso ficou desse tamanho, sabe? E se a gente não vigiar, né, se a gente não tiver uma manifestação de sabedoria muito clara a respeito das coisas, um discernimento sobre as situações, a verdade é que as coisas tomam proporções que são inimagináveis, porque existe sim uma batalha espiritual muito grande ao nosso redor, né? E outro aspecto importante que eu queria levantar para vocês falarem um pouquinho é que esse é um tema interessante, né? A Bíblia está falando aqui que Deus se arrependeu. Deus arrependeu? Então Deus se arrepende? Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Isso que eu ia perguntar, pastor.
Sobre Deus se arrepender. Eu não sei, Deus se arrepende? Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui está dizendo que Deus se arrependeu. E aí? Deus se arrepende? Deus não se arrepende? Abre o microfone, pode. Não tem certo e errado. Vamos animar um pouco a aula. Seria um teste Eu dele, acho que pastor? não, que Deus não se arrepende. É Mas acabou de teste. dizer que Deus se arrepende aí, ó. 2 Samuel, deixa eu ver aqui. Vou pegar até um outro texto, ó, em Gênesis, quando fala que Deus se arrependeu de fazer a humanidade. E aqui, ó. Gênesis 6, ó. Gênesis 6:6 diz assim, ó. Deixa eu ver aqui a referência bíblica. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Gênesis 6, capítulo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus se arrepende ou não se arrepende? Deus se arrependeu de fazer a humanidade? Deus destruiu a humanidade, né? No dilúvio, por exemplo. Aqui está dizendo que Deus se arrependeu de ter ordenado que matasse a cidade de Jerusalém, lançasse mão sobre ela. Podem falar, fique à vontade. Tá dando a entender que se arrependeu, né? Então Deus erra? Porque assim, eu me arrependo quando eu faço algo que eu não pensei direito, que eu calculei mal e aí vi que não era uma boa. Deus ele erra? É complicado. Esse raciocínio é complicado, Não, pastor. claro que ele não erra. Não erra ou erra? Não erra, pastor. Então a Bíblia que está errada, falando que Deus errou, que Deus se Ah, arrependeu? pronto. Agora me complicou. Isso está no meu coração. Que ele não erra. Não erra. E aí, vocês acham? É isso? Então, vamos falar de maneira clara, né? Óbvio que Deus não se arrepende como homem, né? Não é um arrependimento de erro, né? A gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente vê a luz do texto, né? O que a gente está falando, né? Principalmente a gente dá uma olhadinha sempre no original, ver como é que isso é tratado, né? No original, a palavra arrependimento, né, que é traduzido por arrependimento, ela tem diferentes palavras no original hebraico e grego que tratam sobre esse mesmo sentimento, né, que foi traduzido como arrependimento, né? No hebraico e no grego, né, no hebraico, quando fala do arrependimento humano, a gente está falando sobre uma palavra chamada shub, e metanoel, no grego, né? Shub no hebraico e metanoel é no grego. Isso é mais ou menos assim. Lembra que a parte que fala, mas não vos conformeis, né? Mas transformai pela transformação do seu entendimento, né? Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? Essa transformação, essa mudança de mente, né? Que é metanoia, né? Que não é somente tristeza, não é somente remorso pelo pecado, é voltar atrás, retornar ao caminho correto, né? Dar um passo para trás. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento do ser humano, né? Então, no hebraico, a palavra é shub, e no grego é metanoia, o metanoia, assim, como você quiser. Mas também, né, para esse termo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para o arrependimento divino, já são palavras diferentes, né? No hebraico é nahan, e no grego é metamelomai, que a gente chama, né? Que significa, esse arrependimento não é um arrependimento de erro, é um arrependimento no sentido de sentir profunda dor, né? É uma dor, é uma tristeza profunda a respeito daquilo que está acontecendo, né? Como se Deus sentisse claramente, né? Ou sente claramente, né? Uma profunda dor por aquilo que está acontecendo, pelo caminho que as coisas estão tomando, né? O arrependimento divino, ele não traz mudança em Deus nesse sentido. Ele traz uma profunda dor no sentido de ter que executar
juízo sobre o ser humano. Ele muda a forma como Deus vai tratar aquela situação ou aquela pessoa, né? Quando uma pessoa não se arrepende dos seus maus caminhos, né? Deus precisa executar juízo ou justiça sobre alguma situação, nesse sentimento, né? De pesar, sentimento profundo a respeito dessa situação. Então, não é um arrependimento de voltar atrás num erro, mas é no sentido de gerar uma dor profunda, um processo de tristeza, né? Como se fosse uma tristeza profunda pela situação em si, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente tem que ter entendimento desse tipo de texto, né? Pode perguntar, Rita. Pode perguntar. Né? Voltando, Não, Rita. voltando um pouquinho aos anjos, né? Uhum. Pastor, eu tenho duas experiências para contar a respeito, né? Certa vez eu estava dormindo e acordei, abri os olhos, não foi uma visão durante a noite, eu estava acordada, abri os olhos e quando eu olhei para o lado para me levantar, eu vi um anjo enorme, enorme do meu lado, muito reluzente. A face dele eu não consegui ver, porque era uma luz muito forte que me ofuscava a minha vista. Eu não consegui ver. As vestes branquíssimas, reluzente mesmo, sabe? E eu senti assim, quando eu tive aquela visão, eu senti assim, o anjo do Senhor está comigo. Ele está comigo. E realmente ele estava ali me dizendo que eu não estava sozinha, porque logo a seguir veio uma situação de batalha espiritual muito forte. Eu tenho estado durante um grande tempo, a pastora Eliana sabe disso, no olho do furacão, literalmente dizendo, né? Então, de vez em quando, eu tenho essas experiências com o Senhor. Isso aconteceram 2 vezes. Um dom que Deus me deu, né, de visão, uma sensibilidade espiritual, de sentir quando há uma guerra espiritual em um certo ambiente ou com uma certa pessoa. Eu sinto isso, e aí vou para o joelho e vou clamar a Deus para agir na situação, né? Porque a gente só pode fazer orando, né? É a nossa arma contra essas batalhas espirituais. E eu falo para você, pastor, eu estou de pé porque esse anjo, ele tem guerreado por mim. Ele tem guerreado por mim, porque não tem sido fácil. Tem sido muito difícil. As batalhas, elas não param. É tipo assim, você mergulha, vem à tona, respira, mergulha de novo, vem à tona, respira. Mas Deus tem me sustentado, tem me dado graça, né, sobre isso. Glória a Deus. Então, os anjos, eles são conservos nossos, né? Exatamente. Eles estão para nos servir, né? Eles estão para nos servir. A Bíblia diz que eles pediram a Deus a oportunidade de pregar a palavra, né? E esse pedido foi negado e foi concedido a nós essa honra, né, de levar a semente preciosa da palavra de Deus a todo aquele que não conhece Jesus, né? Me lembrei também da passagem de Agar, quando ela saiu da casa de Abraão com seu filho, né? E aí saiu levando um pedaço de pão e um odre de água, acabou o pão, acabou a água, e ela deixa o menino ali numa árvore e se afasta dele, toma distância dele, de uma certa forma que ela pudesse vê-lo, mas ela não queria ver a morte do filho, ela achava que o filho ia morrer ali naquela situação. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, uma situação qualquer, como enfermidade na família, seja lá o que for, nós temos que ter o cuidado de ter a vigilância de não focar na situação que está acontecendo. Focar em Deus,
o que acontece com a Agar? A Agar está chorando, o filho dela está lá, e aí aparece o anjo do Senhor e fala com ela, manda que ela retorne, né? Muitas das vezes a gente precisa retornar ao lugar da humilhação para poder ter a exaltação de Deus. Ele manda que ela retorne e logo após ela olha para o lado e vê uma fonte. Vê uma fonte de água, né? Onde ela encheu o odre dela e levou para o filho. Quer dizer, muitas das vezes é preciso que Deus se manifeste dessa forma para mostrar que não está tudo perdido. Ele não perde o controle de nada, né? Ele está sempre no controle de todas as coisas. A fonte estava ali, mas Agar não conseguia ver. E aí ela diz, El Roi, eu vi o Deus que me vê. Amém. Eu Glória acho a Deus. tremenda essa passagem. Eu Glória a vi o Deus que me vê. El Roi, né? Tremendo. E ela obedece, volta, né? Porque ela levava uma semente de Abraão. Ela tinha um filho de Abraão que era também herdeiro da promessa, porque Amém. ele era da descendência de Abraão. Sim. E aí eu acho essa passagem de Agar tremenda, com esse anjo, a experiência dela, né? Foi preciso, na mente dela, o filho ia morrer ali e ela ia acabar morrendo também. Uhum. E, na verdade, não era esse o plano de Deus, né? E ele envia o seu anjo para falar com ela, falar diretamente com ela, e ela vê a fonte, pega a água, bebe água, dá água para o filho e volta para a casa da sua senhora, né? Então, existem experiências que a gente vive, que a gente leva conosco, conforme Elias, né? Elias cansado, matou lá 400 profetas de Baal. Jezebel começou a perseguir, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Elias, cansado, senta lá debaixo de um zimbro, um pé de zimbro, e pede a morte, né? E ali o anjo do Senhor aparece a Elias, o alimenta, porque ele só ficava dormindo, o alimenta e diz para ele, levanta, porque a caminhada ainda é muito longa. Sendo que ele pediu a morte. Então Deus falou para ele teve uma palavra dura da parte de Deus, né? Que ele ia consagrar 2 reis, o rei de Israel e o outro não estou lembrando agora, e iria ungir Eliseu, a profeta, que iria ficar no lugar dele. Então, às vezes, eu vejo as pessoas passando lutas, guerras espirituais, que a pessoa não sabe discernir se é uma guerra espiritual ou se não é. A pessoa não tem aquela visão, né? E aí, eu queria morrer, porque eu queria morrer, porque eu queria morrer. Falei, não fala isso não. Porque ninguém é insubstituível, principalmente nós que fazemos parte do corpo de Cristo e fazemos a sua obra, menção da sua palavra, né? A pessoa pedir para morrer, Deus ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele falou, tudo bem, você vai morrer, mas primeiro você vai ungir fulano, vai ungir ciclano e vai ungir Eliseu. Depois que você ungir Eliseu, você vai partir. E Eliseu vai te substituir. Porque ele sempre tem um substituto, né? E ele usa o anjo para alimentar Elias, para fortalecer Elias, para Elias levantar e continuar a caminhada dele. Você vê um homem que matou 400 profetas de Baal, estava com medo de uma mulher. Se cansou, se angustiou, se entristeceu, não sei qual o sentimento de Elias naquela época, naquela situação, mas acredito que seja por aí, né? Então, a gente tem experiências, né? E os anjos estão, com certeza, batalhando o tempo todo, guerreando o tempo todo, pelejando o tempo todo, e principalmente nos guardando, nos livrando, né? A gente precisa ter justamente essa percepção, né? Exatamente. Em relação de que
é o que eu falei, né? Nem banalizar essa situação, Sim, mas nem também nos esquecer que existe uma batalha espiritual, e que exatamente. ela é espiritual, né? Sim, Ela não é física, sim, né? sim, Normalmente, pessoas que têm esse tipo de experiência, né, de batalhas espirituais profundas, sim, elas já vêm de uma sensibilidade, né, sim, anterior, normalmente, né? é Já antes verdade. de se converterem a Cristo, já tiveram experiências espirituais profundas, né, Sim, em outras religiões, né, com outros tipos sim, de espírito, e sim, acabam tendo essa percepção mais aguçada quando sim, se convertem ao cristianismo, né? exatamente. A pessoa tem essa visão e são normalmente levantadas como intercessoras na casa do Senhor por perceberem Sim, justamente essa batalha espiritual. E o que você sim, falou é muito claro, né? A batalha espiritual, ela sempre vai levar a um estado de prostração, ela sempre vai querer conduzir exatamente. você a um estado de desistência, sempre vai Exatamente. levar você a um estado de isolamento, de deserto, Isso, de não confiar nas promessas de Deus, né? isso. Ela sempre vem depois de uma grande vitória, como a de Elias, né? Matou 400 É, profetas e, na sequência, ele estava em sim, depressão, embaixo de um exatamente. timbro, pedindo a morte, né? Então, assim, Exatamente. a gente precisa ter um cuidado muito grande, né, sobre essas coisas, mas crendo, acima de tudo, é o que eu sempre coloco na igreja, né? Nós devemos ter cuidado, mas nós devemos ter a certeza de que o Senhor é por nós, né? E os Sim, exércitos do Senhor estão a nosso favor. A sim, gente precisa ter cuidado, mas não ter medo, né? Temer sim. a, tem crente que tem medo, ou se, não vou me envolver na obra não, porque, começam a levantar na minha vida um vento. Irmão, o vento vai acontecer você estando na obra ou não, você se Conheço vários assim. ao Senhor ou não. A É, questão é, a obra do Senhor precisa ser feita e ela vai ser sim, feita com sim, você. Importante que seja feita com você. Mas com vamos certeza. encerrar a nossa aula aqui. Rita, obrigado pela sua Obrigada a você, explanação. pastor. Jesus te abençoe. Sempre participa aqui. Que bom que você Domingo veio. tô aí. Volte. Amém, amém, Domingo tô amém, aí, 10 horas. amém. Mas é importantíssimo a gente falar sobre isso. Irmãos, nós Sim, precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que sim, intercede, uma igreja sim, que é sensível às coisas do Senhor. sim, É, sim. tem pessoas que estão cativas por Exatamente, espíritos malignos e que nós, na autoridade que é no nome de Jesus, nós temos o poder exatamente. de libertar essas vidas, de Com orar por certeza. elas, de expulsar demônios, de Sim, libertar essas pessoas de cadeias. E é real, a sim, Bíblia fala sobre isso. sim, Jesus sim, libertou o endemoniado gadareno, Jesus sim. libertou uma série de pessoas que eram possuídas por espíritos malignos. E Exatamente. só quem vem dessa realidade sabe o quão terrível é isso, né? Acho que Exatamente. a maioria de nós, ela vem assim de uma realidade onde a gente tem dificuldades, a gente descobre a Cristo, É, mas tem pessoas que são literalmente escravizadas por sim, espíritos, né? A sua vida sim, inteira e tem uma vida sim. entre muitos aspectos muito difícil, né? Com E, e, certeza. e acabam tendo uma sensibilidade muito maior e nós vamos estar falando sobre isso. Eu quero deixar Com como última certeza. pergunta aí para a próxima aula, né? É, porque se a nós, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes na aula, mas é só para instigar para a próxima aula. Uhum. Porque que se nós podemos nos arrepender do pecado, a pergunta é: Satanás e seus anjos caídos poderiam se arrepender e voltar ao Senhor? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Né? Se nós temos Boa essa pergunta. se nós pecamos e podemos pedir perdão a Deus e Deus perdoa o nosso pecado, né? Porque o diabo não poderia, os anjos caídos não poderiam chegar lá e falar: Senhor, me perdoa, eu quero voltar ao estado de comunhão com o Senhor. Sim ou É, não? Se sim, poderiam. Por quê? Se não, por que não? Próxima aula, tá bom? Estudem, pesquisem, já digo tragam que na não. próxima aula, tá bom? Vamos Tá orar. bom. São 9h16, a gente está no nosso. E Judas, Lorena, e Judas. Traga a resposta na próxima semana. E Judas, Lorena. O que Judas se suicidou. Judas poderia ter se arrependido, sim ou não? Judas, enfim, vamos falar sobre isso. Complicado. Mas é importante nós É um falarmos, tema né? instigante. Nós precisamos Muito falar bom. para Deus conhecer. É Vamos orar? verdade. Em nome de Vamos. Jesus, 9h16. Rita, você pode orar por nós nessa noite, para nós encerrarmos a nossa aula. Agradecer Qual aos Rita? irmãos. Você Qual mesmo. Rita?
A outra eu vou Tá chamar de bom. Nádia. A outra eu vou chamar Tá de bom. Nádia. Você é Tá Rita, eu bom. vou chamar de Nádia. Amém? Tá bom, então vamos Amém? orar, agradecer ao Vamos Senhor. orar. Você mesmo, Rita. É, e aí nós vamos na quinta-feira temos culto online, tá bom? Tá, Eu, vou minha assistir. esposa e minha filha, nós estamos em São Paulo, mas nós já Sim. deixamos tudo pronto, voltamos depois do almoço de São Paulo e vamos ter o culto, e domingo Sim. pela manhã, culto na nossa igreja, tá bom? Ok, Vamos vamos orar em orar nome de então. Jesus. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento em que passamos em tua presença, Amém, Jesus. aprendendo, conhecendo mais a profundo da tua palavra, Amém, Jesus. tirando dúvidas que muitas das vezes temos no nosso coração. Sim, Senhor. Agradecemos pela vida do pastor Amém. Lúcio, por Amém. cada irmã e irmão que está participando dessa live, Amém, que Jesus. tudo que foi ministrado, ensinado nesta noite, Em Jesus, Senhor. fique gravado em nosso coração, em nossa Amém. mente, e que Amém. nós tenhamos sede de buscar na palavra, de estudar, de pesquisar profundamente a palavra, para não nos enganarmos na Amém, Jesus. interpretação dos textos. Pai, Amém. muito obrigada por esta noite, muito obrigada por esta oportunidade. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, abençoa a vida do pastor Lúcio, Amém, Jesus. usa a vida do teu servo poderosamente. Sim, Pai Senhor. querido, Pai bendito, porque sabemos que perto está a volta do Senhor, Amém, Jesus. perto está a volta do nosso Deus. Maranata, Nosso Senhor. Deus glorioso, Maranata, hora vem, Senhor Amém. Jesus. Amém, Jesus. Obrigada por tudo, Pai, dá-nos uma noite de paz e segurança. Amém, Jesus. Como diz o versículo, em paz me deito, logo adormeço, porque só tu me fazes habitar em segurança. E essa é uma grande verdade. Amém, Deus Jesus. abençoe a vida de cada um dos irmãos, do pastor, sua família. E amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Muito obrigado a Amém. todos. Na próxima semana nós estamos de volta com a Escola de Discípulos, tá bom? Sexta-feira Amém. tem Boa lá. noite. Fica na A paz paz. do Senhor.